Você já ouviu falar de casos em que o paciente processou o acupunturista? Ou pior ainda, de casos onde o atendimento de acupuntura se transformou em ocorrência policial? Pois é, tudo isso pode parecer bastante absurdo, mas infelizmente esse tipo de situação é muito mais comum do que você imagina. São pacientes que buscam atendimento de acupuntura e medicina chinesa que são tratados através de técnicas como gua sha, ventosa terapia, a própria acupuntura, e que depois chegam em casa e, ao observarem a pele, encontram marcas. Muitos pacientes, a partir deste momento, começam a acreditar que essas marcas foram causadas por incompetência do profissional, ou seja, por erro do profissional. Muitos desses pacientes entram em contato para reclamar. Outros vão na internet e escrevem grandes reclamações sobre o profissional. Existem aqueles também que abrem um processo buscando a reparação de danos. Afinal de contas, eles foram para uma simples sessão de acupuntura e voltaram com lesões na pele. Já aqueles pacientes mais exaltados chegam até a abrir um boletim de ocorrência relacionado à lesão corporal. Independentemente do que aconteça, esse tipo de situação gera muita dor de cabeça ao profissional, porque ele vai ter que se explicar, ele vai ter que constituir advogado, ele vai precisar ir na delegacia, provar para o delegado que não houve falha no atendimento, que as marcas são inerentes às técnicas da medicina chinesa. Com certeza, então, a vida profissional e pessoal desse acupunturista ficará de pernas para o ar. É o tipo de situação que ninguém quer passar. E para evitar esse tipo de situação na nossa prática clínica, existe um documento chamado Termo de Consentimento Informado, que é a nossa segurança jurídica e que deve ser lido, compreendido e assinado por todo e qualquer paciente antes da realização de qualquer técnica e procedimento relacionado à acupuntura e à medicina chinesa. E nessa aula aqui, nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre o termo de consentimento informado, entender a importância deste documento, entender como ele deve ser redigido e, principalmente, entender como ele deve ser apresentado ao paciente para que ele possa ler, compreender e assinar. E antes que você ache que esse tipo de situação é relacionado à atualidade, não é. A primeira demanda judicial relacionada a profissionais da saúde aconteceu na Inglaterra em 1767. Nessa época, os médicos Dr. Baker e Dr. Steplon, sem consultar o paciente Sr. Staller, retiraram um calo ósseo que havia se formado em sua perna após a recuperação de uma fratura devido a uma má consolidação óssea. Só que tal procedimento acarretou em uma nova ruptura do osso. Tudo isso aconteceu no centro cirúrgico enquanto o paciente estava anestesiado, ou seja, não tinha nenhuma forma de consultar o paciente, explicar o procedimento e ter a sua autorização ou não para a realização do procedimento. Depois de tudo isso, o paciente foi à justiça, imputando aos médicos imperícia e imprudência no procedimento utilizado, bem como a falta de informação das possíveis consequências daquele tratamento. Obviamente que os médicos se defenderam, falando que estavam ali no meio de uma cirurgia e que precisaram decidir com bastante rapidez se iam retirar o calo ou não. Mas a corte inglesa, mesmo assim, condenou os médicos, reconhecendo na sentença a verificação de quebra de contrato na relação assistencial com o paciente, porque ele não foi informado do procedimento, ele não foi informado dos riscos e ele não autorizou o procedimento. Ah, professora, mas isso é lá na antiguidade. Não, na atualidade, nós temos relações muito similares e também legislações similares. Olha só o que diz o artigo 14º
do Código de Defesa do Consumidor aqui do Brasil. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Ou seja, você, profissional da medicina chinesa, acupunturista, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de qualquer dano causado pelo atendimento com medicina chinesa e acupuntura. De repente, você pode queimar o paciente com moxa, de repente, você pode ter ali algum hematoma relacionado a uma sangria, a um agulhamento. Qualquer que seja este dano, você é responsável pela reparação, inclusive por todo o tratamento médico necessário. Exemplo, você causou um pneumotórax no paciente, você fez um agulhamento errado e aí você causou um pneumotórax. A responsabilidade é sua. Você precisará arcar com todas as despesas médicas para a resolução dessa condição. E não é só isso. Você também é responsável pelas informações que você presta ao paciente. Então, se você realizar, por exemplo, ventosa terapia num paciente e não avisá-lo previamente de que vai ficar uma marca na pele, isso é normal, isso é esperado dentro da técnica. Este paciente pode sim entrar com processo contra você, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Ele pode alegar que ele não sabia, que ele não recebeu essas informações e, por isso, houve aí uma falha no atendimento, houve uma falha na fruição do serviço prestado, no nosso caso, da acupuntura e técnicas da medicina chinesa. O Código Penal também fala sobre isso. O artigo 129º fala sobre ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A pena é detenção, é cadeia, de 3 meses a 1 ano. Então, aquele paciente que fala que a marca é uma lesão corporal, que vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, faz exame de corpo de delito, você vai ter que se explicar. Porque se você não conseguir explicar que a marca é inerente da técnica utilizada, que faz parte das técnicas da medicina chinesa, você pode ser detido, sim. Ou seja, existe um risco muito grande que envolve a nossa profissão. Afinal de contas, muitas das técnicas da medicina chinesa, elas são invasivas, elas podem deixar marcas, elas podem causar hematomas. E aí, nós vamos para a lista de tudo que pode dar errado em um atendimento de acupuntura e medicina chinesa. Dar errado, muitas vezes, significa ser um efeito inerente da técnica, ou seja, um efeito esperado da técnica. Podemos ter, então, hematoma. O hematoma, ele pode aparecer por conta da ventosa terapia, ele pode acontecer por conta do gua sha, o próprio agulhamento ou a realização de sangria. Já teve um caso de uma paciente que reclamou de hematomas na região do braço depois da sessão de acupuntura. A sorte é que o profissional tinha a lista de pontos que foram utilizados no atendimento e nenhum ponto foi utilizado naquele braço. No final, a paciente confessou que aquele hematoma foi causado pelo namorado durante uma agressão. Queimadura também é algo que pode acontecer, principalmente quando nós trabalhamos com moxa. Claro que dentro de um atendimento, todo cuidado é pouco, mas mesmo assim, pode cair ali uma cinza de moxa na pele do paciente e causar uma queimadura. Um outro caso bastante expressivo que envolve queimadura foi o caso de uma paciente que recebeu lá a caixinha de moxa na região do abdômen e ali a profissional falou, olha, se você sentir um calor demais, se você sentir algo incômodo, você me avisa. A caixinha ficou ali, a profissional ia de tempos em tempos observar a região, palpar a região, avaliar a temperatura, tudo ok. No dia seguinte, a paciente ligou falando que estava com a região abdominal queimada, inclusive com bolhas. A profissional pediu para a paciente voltar, avaliou a região e, de fato, estava queimada. E aí ela perguntou, puxa,
mas você não sentiu nada naquela hora? Você não sentiu uma queimação, um incômodo por conta da caixinha de moxa? E só então a paciente disse que ela tinha realizado abdominoplastia e que ela tinha perdido a sensibilidade da região. Ou seja, podia aquecer o que fosse, ela não ia sentir nada. Este caso, ele foi levado a processo, mas justamente por conta do termo de consentimento informado, a acupunturista foi absolvida. Também podem aparecer bolhas, tanto relacionadas à ventosa quanto relacionadas à moxa-bustão. Sangramento excessivo também pode acontecer. Então, no momento de retirada de uma agulha ou durante uma sangria, este paciente pode ter um sangramento excessivo. Obviamente que nós profissionais nós vamos atuar para estancar este sangramento. Mas muitas vezes esse paciente ele chega em casa e fala: "Meu Deus, sangrou demais, fez coisa errada, então eu vou reclamar na internet, eu vou abrir uma reclamação e assim por diante". Pode acontecer infecção. O agulhamento ele é invasivo, ele penetra a pele. Portanto, a higienização da região é fundamental. Nada de agulhar por cima da roupa, nada de agulhar sem fazer asepsia, porque isso pode causar infecção e é algo que pode dar errado no atendimento de acupuntura. Dor na região também é muito comum, principalmente depois do TETI. Depois da sessão de acupuntura, o paciente pode sentir dor, ardência, coceira na região do agulhamento e pneumotórax, como eu já disse, é algo que deu muito errado e com certeza aí teve relação com o erro do profissional. Mas, de forma geral, várias técnicas aí vão trazer efeitos colaterais, ou seja, marcas, sem que isso seja relacionado à incompetência do profissional. Quando acontece alguma dessas coisas e o paciente reclama porque ficou uma marca, porque está doendo, porque ficou uma bolha, porque queimou, não importa. A primeira coisa que você deve fazer é oferecer explicação técnica. Então, sentar com este paciente e familiares, porque sim, quando acontece alguma coisa, normalmente quem reclama são os familiares. E aí você deve prestar toda a explicação técnica. Mostrar literatura, mostrar aulas que tenham na internet, mostrar aí materiais que tenham, que falem sobre a técnica. Por exemplo, qualquer material sobre ventosa terapia vai falar sobre as marcas na pele. Inclusive, isso tem fins diagnósticos. Então, você mostra para o paciente: olha, tá vendo? Isso é normal, é esperado. Está aqui no livro de ventosa terapia, por exemplo. Também é muito importante dar suporte ao paciente e familiares. Então, responder todas as dúvidas, realizar outros atendimentos para corrigir aquilo. Então, eu tenho um hematoma. Ok, eu posso fazer moxa na região diariamente para ajudar na eliminação deste hematoma o mais rápido possível. Muito importante dar esse suporte, porque o paciente vai se sentir seguro. Muito pior é aquele paciente que reclama de alguma coisa, tendo ele ou não razão, e você, profissional, deixar de lado. É normal, não me enche a paciência porque eu não quero saber disso. É muito pior, porque a chance de um processo, a chance de um BO é ainda maior. E tudo o que você fizer deve ser documentado. Paciente veio, você fez uma explicação técnica? Documente. Foi feita uma explicação, foi mostrado tal e tal literatura para o paciente, para os familiares, foi dado todo o suporte. Então, eu paguei, por exemplo, a pomada para queimadura para o paciente, eu fiz moxa no hematoma, eu dei 3 sessões de acupuntura grátis, não importa. Documente tudo o que você fizer, caso alguma coisa saia errado, caso o paciente reclame por algum motivo. Agora, o ideal é que esses problemas não aconteçam, ou seja, que o paciente não reclame. Para isso, é muito importante que cada uma das técnicas seja explicada ao paciente. O Código de Defesa do Consumidor fala sobre isso. Então, não é para você trazer a perfumaria para a sua prática clínica, falar, nossa, eu explico tudo para o paciente porque eu sou muito legal. Não, é sua obrigação explicar cada técnica ao paciente. Como ela é feita, para que ela serve, como ela funciona, os efeitos colaterais. Então, o que pode, o que vai e o que talvez aconteça. Por exemplo, mais uma vez, gua sha vai ficar marcado.
Uma vez eu tive um paciente que eu ia fazer guachá na região do pescoço, e ele falou não, porque eu vou chegar em casa e a esposa vai achar que essa marca no pescoço é porque eu estou traindo ela, ela é muito ciumenta, tudo mais. Ok, não foi feito o guachá, foi feita uma outra técnica para resolver a condição. Mas o paciente precisa saber disso e autorizar ou não autorizar a realização de uma determinada técnica. Ele também precisa saber dos riscos envolvidos. Então, vai fazer acupuntura? Pode ficar hematoma. Vai colocar, por exemplo, o Intan? Pode acontecer de ficar roxo na região entre os olhos. Ah, e o paciente vai falar que ele vai numa entrevista na televisão naquele dia. Você vai fazer Intan? Não, utilize outros pontos. E tudo deve ser documentado. Todo o atendimento de medicina chinesa e acupuntura deve ser documentado. Ah, mas o paciente é meu amigo. Não importa. Documente tudo aquilo que você faz. E como que a gente faz essa documentação? Primeiro, o mais importante, precisamos ter uma ficha de anamnese, uma ficha de atendimento deste paciente. Nessa ficha tem que ter quem é esse paciente, onde ele mora, qual é seu telefone, qual é sua profissão, a avaliação inicial, então qual é a queixa principal e tudo aquilo que nós fazemos dentro do processo de diagnóstico na medicina chinesa. Cada um dos atendimentos também deve ser registrado. A síndrome, os pontos que foram utilizados, as técnicas que foram utilizadas, as recomendações que você deu para o paciente, a evolução do paciente também. Isso fica com você. Caso aconteça alguma coisa ou o paciente solicite, você vai entregar uma cópia para o paciente, para o delegado, para o advogado, para quem quer que seja. Mas você precisa ter este documento. Ele é a sua segurança. E além da ficha de anamnese, ficha de atendimento, você também deve ter assinado o termo de consentimento informado desse paciente. Então, o primeiro atendimento, ele chegou, a primeira coisa que você vai fazer é termo de consentimento informado. E este é um documento, então você vai imprimir, vai entregar para o paciente, ele vai ler e assinar. Ele tem validade jurídica, ele é a nossa segurança jurídica. Então, caso ocorra uma reclamação, um boletim de ocorrência, um processo, olha, o paciente sabia. Quando eu fiz ventosa terapia nele, ele sabia que ia ficar marcado e que isso não é lesão, isso é da técnica, isso ia acontecer. Toda vez que a gente aplica ventosa, fica marca. Então, ele tem validade jurídica, este documento. E, ao mesmo tempo, ele tem caráter informativo e indica responsabilidade. Por quê? Ao assinar, o paciente consente, ele autoriza a realização das técnicas. E, a partir desse momento que ele sabe o que é a técnica, o que pode acontecer, quais são os efeitos secundários, as marcas que podem deixar, e ele assinou, ele pode reclamar o que ele quiser, mas ele estava ciente daquilo que ele foi submetido, daquela técnica que foi aplicada nele. Agora, o termo de consentimento informado, para ter validade, ele precisa ser legível, ter fácil entendimento e utilizar termos comuns. Não adianta nada você colocar termos em chinês, você colocar síndromes da medicina chinesa que o paciente não faz ideia do que seja. Precisa ser bastante simples. Então, como que você vai redigir este documento? Você começa assim: por este instrumento, este documento, eu, e aí tem um espaço para o paciente colocar o nome dele, muito importante que ele preencha e não você. Portador do documento de identidade tal, pode ser CPF, pode ser RG, outros países aí, de acordo com a numeração oficial do governo, que tem relação direta com a identidade da pessoa. Declaro que fui devidamente informado sobre as diferentes técnicas da medicina chinesa que poderão ser aplicadas durante os atendimentos ou recomendadas, como, por exemplo, agulhamento, ventosa, guachá, moxa-bustão, laser, sangria, estímulos elétricos ou magnéticos, auriculoterapia, tuiná, fitoterapia, dietoterapia e etc. Quando ele preenche isso, claro que antes você já tem que ter explicado tudo para ele. O que é a medicina chinesa, quais são as técnicas, como que funciona, quais são os riscos. De repente mostrar fotos, olha, depois da ventosa fica assim.
Depois do guachá, fica assim. Por quê? Aqui ele declara que ele foi informado. Então, ele precisa ter sido informado antes de preencher, de receber este documento. E continua. Eu estou ciente que sou responsável por informar previamente ao terapeuta, mesmo quando não questionado, no caso de gestação ou com suspeita de gravidez. Muito comum mulheres que não sabem que estão grávidas irem para a sessão de acupuntura, depois sofrerem um aborto e culparem o profissional da medicina chinesa. Ora, se nem ela sabia que estava grávida, muito menos eu, profissional, vou saber. Ah, mas dá para saber sobre com o pulso. Dá para saber através do pulso, mas nem sempre isso é possível. Uso de aparelho marca-passo, porque aí não podemos utilizar nenhum tipo de estímulo elétrico ou magnético. Presença de próteses ou implantes metálicos, também aí nós temos restrição do uso do laser e de qualquer tipo de estímulo elétrico ou magnético, diagnóstico de câncer, doença autoimune ou outras patologias graves, diabetes ou hipertensão arterial, que pode aumentar o sangramento no momento da retirada da agulha ou durante a sangria, alteração na coagulação sanguínea de qualquer natureza ou causa, exatamente a mesma coisa, o uso de medicamentos e suplementos também é muito importante, principalmente para a fitoterapia, porque pode acontecer interação medicamentosa. Então, o profissional precisa saber e é responsabilidade do paciente informar. Quando o paciente não informa, o profissional não tem uma bola de cristal para saber a verdade. Então, é claro que ele vai se basear, nós vamos nos basear naquilo que o paciente fala. Qualquer outra informação que for pertinente, doenças em geral ou infecto-contagiosas, por exemplo, qualquer sensação, dor, mal-estar durante o atendimento. Muitas vezes o paciente fica calado durante o atendimento, ele se sente mal, ele sente dor, ele não fala nada. Aí ele sai do atendimento, ele pega o celular, entra lá no Google Meu Negócio e coloca uma reclamação de 50 linhas. Ah, o profissional é incompetente, é isso, é aquilo, foi uma tortura, fiquei meia hora sofrendo na mão dele. Então, o paciente precisa saber que ele é responsável por avisar qualquer coisa que saia do normal dentro do atendimento da acupuntura e medicina chinesa. Continuando a redação do termo de consentimento informado. De acordo com a estratégia de tratamento definida, podem acontecer algumas reações e ou efeitos colaterais durante ou após cada atendimento, tais como hematomas, bolhas, inchaços nos locais da aplicação, sonolência após o tratamento, sensação de dor ou dormência após o tratamento, queimaduras locais, pequenos sangramentos, lipotimia, náuseas e vômitos. Então, está escrito que o paciente vai passar por tratamentos que têm esses efeitos colaterais. Ele está ciente, ele foi informado sobre toda essa lista de possíveis complicações aí, efeitos colaterais do tratamento. Lembrando que muitas delas são inerentes ao tratamento. Informo que autorizo a realização de qualquer terapêutica acima. Responsabilizo-me pelas informações dadas, ou seja, se o paciente, no caso, não falou a verdade, omitiu alguma informação, a responsabilidade é dele. A gente profissional não tem como saber. A minha assinatura indica que li, entendi e aceito a realização dos procedimentos. E aí tem um espaço para observações, onde o paciente vai colocar, eu não concordo com ventosa terapia. Eu não quero fazer sangria. Eu não quero usar determinada técnica porque eu não concordo com isso, eu não quero. Enfim, colocou as observações, ele vai lá, ele vai assinar e colocar a data. E aí, hoje em dia, nós utilizamos muito registro de paciente para divulgação do nosso trabalho nas redes sociais. Para fazer isso, o paciente também precisa autorizar. Porque se ele não autorizar, é uso indevido da imagem. Cabe processo judicial também. Então, no final desse termo de consentimento, depois lá que ele está ciente, que ele assinou, tem a data, você coloca o seguinte: autorizo o registro de imagens e vídeos do meu tratamento para fins de divulgação. Sim ou não? Se o paciente autorizou, você pode tirar foto, você pode fazer um vídeo do agulhamento sem mostrar o rosto dele e tudo mais. Se ele falar não, nem tente. Porque se você colocar na rede social, ele olhar e falar, esse pé é meu,
ele pode te processar. Então, vamos evitar problemas, vamos fazer da forma correta. Então, o termo de consentimento informado, ele é isso. Ele é um documento onde tudo fica muito claro para o paciente. E a partir do momento que ele assina, ele entende que a partir daquele momento não há do que reclamar. Ah, mas e se o paciente não quiser assinar? Sinto muito. Se ele não assinar, eu não vou atendê-lo. Por quê? Esta é a minha segurança jurídica. Então, só para ficar claro mais uma vez, a assinatura deve ser no primeiro atendimento, antes da colocação da primeira agulha, da realização da primeira técnica. Sempre que uma nova técnica for incorporada, principalmente aí no seu rol de técnicas que você utilize, faça um novo termo de consentimento informado. Então, agora eu trabalho com laser. Faça um novo, peça para todos os seus pacientes assinarem. Porque você percebeu que no termo existe uma descrição muito clara daquilo que pode ser feito. Isso vem de encontro com lá o Código de Defesa do Consumidor. O paciente precisa saber, o consumidor precisa ser informado. Então, este é o termo onde nós vamos informar. E este documento sempre deve ficar anexado à ficha de atendimento. Caso você tenha algum problema, você já tem o termo de consentimento informado e a ficha de atendimento com todo o histórico do paciente. Desta forma, você não vai ter problemas sérios. Se o paciente reclamar, se o paciente, de repente, abrir um processo, for na delegacia, basta você levar o termo de consentimento informado, a ficha do paciente, que nada disso vai para frente. Essa é a nossa segurança jurídica. Pode parecer ali algo bastante burocrático, mas é fundamental para a nossa saúde mental e para a nossa boa prática clínica. Caso você tenha interesse, solicite aqui embaixo no campo de comentários que eu mando para você um modelo completo do termo de consentimento informado, inclusive para menores. No caso de menores, quem deve assinar, obviamente, é o pai, mãe ou responsável. Mas a ideia do documento é exatamente a mesma. Eu espero que você tenha gostado desta aula, eu espero que você tenha gostado de saber mais sobre o termo de consentimento informado e qualquer dúvida ou comentário, só deixar aqui embaixo que eu volto para responder. E a gente se vê numa próxima oportunidade aqui no Aprendiz de Medicina Chinesa. Até mais, tchau, tchau!